Irmãos, convido-os a abrirem as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes. O que acontece, irmãos? O livro de Eclesiastes é um livro do pregador, né? Que está escrito aí, ou o pregador. Eclesiastes, que vem a palavra, né, de igreja. O que acontece aqui é o seguinte: ontem eu estava passeando e passeio com as amigas da minha filha, com os pais, amigas da minha filha e tudo mais, e conversa vai, conversa vem, fico ouvindo as conversas, né? E aí discussões sobre coisas que acontecem na escola, sobre desafios e um monte de coisa. E num dado momento eu me peguei pensando: o que eu estou fazendo aqui, né? Qual o sentido desse encontro? Qual o sentido de tudo isso? E aí fiquei com isso na cabeça, né? Que às vezes a gente faz coisas que não tem o menor sentido mesmo. Assim, é legal, é bacana, mas muitas vezes são de pouca... vamos dizer assim, são vaidades, para ficar mais claro, né? E é curioso, porque são muitos desafios, né, que a gente fica preocupado com os nossos filhos, de ter amizade, de não sei o quê, de não ser excluído. E aí, por causa disso, a gente faz esse tipo de sacrifício, que não é tão sacrifício, porque a gente gosta, mas é de pouca produtividade, vamos dizer assim. E fiquei muito com esse texto aqui na cabeça de Eclesiastes. Falei, vou pregar sobre isso. Então hoje, por quê? Porque enquanto eu estava lá pensando nessas coisas, eu recebi um e-mail de um conhecido, e nesse e-mail ele me manda, ele sempre manda alguns cristãos perseguidos pelo mundo, né? Então, enquanto a gente está lá curtindo lá o piquenique, aí está lá, né? Um rapaz, uma igreja batista lá no Irã, escondida, foi descoberto, pegou 15 anos de prisão no Irã. Tudo esse último mês aí, né? E aí nesse mesmo grupo tinha uma mulher também, né, que foi torturada na prisão. No Paquistão, um cidadão cristão salvo foi perseguido, linchado e morto. Morreu no linchamento público. Na Eritreia, 8 cristãos foram presos. Ao todo, num ataque que foi realizado na África lá, 80 cristãos foram mortos. E no Vietnã, tinha um cara lá estabelecendo uma igreja batista numa comunidade indígena, também foi morto. Então, eu fico pensando, puxa, a gente tem tudo aqui, né? A gente tem tranquilidade, né? Enquanto a gente está aqui curtindo, batendo papo, às vezes até angustiado com coisas do nosso dia a dia, o pessoal aí está morrendo pela palavra de Deus, né? Amém. Eles estão literalmente sofrendo, sendo perseguidos, sendo torturados, sendo mortos, simplesmente por pregarem a palavra de Deus, ou às vezes nem pregar, ou por ser marido, ou por ser esposa de um pregador, ou por simplesmente ser um cristão e estar servindo a Deus no culto, como se alguém entrasse aqui e fizesse qualquer maluquice. E aqui no Brasil a gente não vive, não é? A gente não vive esse tipo de coisa. E isso me fez pensar muito sobre Eclesiastes. Eclesiastes fala muito sobre tudo é vaidade, né? E a gente não pode, já vou antecipar a lição da mensagem de hoje logo no início. A gente não pode se deixar ficar absorto pelas coisas do nosso dia a dia, pelos nossos problemas menores, que na verdade tudo é vaidade. Então nós vamos ler esse capítulo 1, porque é um capítulo que resume bem tudo isso, e meditar um pouco nas palavras do pregador aqui, né? O livro de Eclesiastes ou o pregador. Esse livro foi escrito por Salomão, né? Que é, depois de Jesus, ou melhor, dentre os homens, o mais sábio que já viveu na terra. Inclusive, não só o mais sábio, o mais rico. Inclusive, não só o mais rico,
aquele que melhor se vestiu, aquele que melhor se alimentou, aquele que experimentou o melhor de tudo. De tal maneira que Jesus Cristo, quando falava sobre as vestimentas, ele disse que nem Salomão, ou seja, o grande exemplo de quem se vestiu bem na terra foi Salomão. Então esse grande pregador, mais sábio que já existiu na terra, mais rico que já viveu na terra, que se vestiu melhor, que comeu melhor e que foi honrado por todas as nações da terra. O texto diz que os reis vinham, os sábios vinham para ouvir da sua sabedoria, e não só isso, como davam presentes para ele de ouro, de tudo. Ou seja, tamanha era a sabedoria dele que ele se enriqueceu e ele teve literalmente tudo que ele pôde. Então, com isso em mente, chegou um certo momento na sua vida, inclusive a grande maior parte dos provérbios que a gente usa, como educar os nossos filhos, como cuidar das nossas finanças, tudo isso foi nos trazido através da sabedoria que Deus deu a Salomão. E ele nos trouxe isso. Mas passado o tempo, Salomão vai trazer algumas outras reflexões que estão no livro de Eclesiastes, e nós vamos abordar o capítulo 1 hoje, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidades de vaidades. Tudo é vaidade. Então o que ele está dizendo? Tudo nessa nossa vida aqui é vaidade. Todas as preocupações, todos os anseios, todos os objetivos, todos os desejos, todo o trabalho, todo o esforço, toda a dedicação, tudo é vaidade. E vai dizer: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então, eu vou mudar a ordem da mensagem aqui, porque ele vai falar um monte de coisa que ele fez e que ele pensou, e que são coisas que ele viu que não tem nenhum proveito, não tem nenhum valor. Mas é importante, vamos pular o capítulo 2, lá no último versículo do capítulo 2, vou ler o 25, né? E o 26, que vai dizer assim, olha, 24 em diante: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele, né, de Deus, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então, tudo é vaidade sem Deus, não é isso? Tudo é vaidade quando nós não estamos fazendo as coisas para Deus. Então, tudo que ele vai falar aqui, tem que ter isso em mente. Não é que não tem valor o comer aqui, tem valor o beber. Quando se faz isso perante o nosso Deus, quando se faz isso diante de Deus, conforme ele mesmo vai colocar, porque diante de Deus, porque ao homem que é bom diante de Deus, dá a Deus essas coisas. Então aquilo que Deus dá, agora o que não é bom diante de Deus, aquele que não tem o temor do Senhor, tudo é trabalho, tudo é sofrimento, tudo é angústia. Então vamos ver. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Então imagina bem, aqui as crianças aqui que se esforçam, se dedicam, estudam, aí crescem na vida. Vamos supor que eles cresçam, prosperem financeiramente, casem, chega no final da vida, o que vai acontecer com eles? Eles vão morrer. E aí vai tudo que construiu, tudo que trabalhou, tudo que juntou, foi em quê? Em vão. Ele não vai levar nada disso sem o Senhor, não vai levar nada disso com ele para a próxima vida. É claro que aquilo que a gente constrói diante de Deus, no Senhor, passará conosco. São as coisas de valores eternos. Mas aqui, debaixo do sol, nessa terra, tudo vai ficar aqui. Essa terra vai ser destruída. Se você conseguir construir alguma coisa, por exemplo, os presidentes do Flamengo, eles estão numa missão de eternizarem seu nome, é o que eu visualizo.
Eles querem construir o estádio do Flamengo, vai ficar para sempre na história. Quantas gerações vocês acham que esse nome vai durar? É muito pouco. Meu neto não vai saber quem foi o responsável pelo estádio do Flamengo. Quem aqui sabe quem foi o responsável pela criação do Maracanã, que foi por muito tempo o maior estádio do mundo? Ninguém sabe, porque essas coisas passam, os nomes são perdidos, e por mais que o homem tente fazer grandes coisas, tudo vai passar. Ainda que alguém tenha feito uma coisa tão grandiosa, que seu nome seja estudado nas faculdades, sei lá, Einstein, né? Todo mundo estuda teoria da relatividade por já 1,5 século aí, 2, vão estar estudando 3, 10. Um dia, quando a Terra acabar, acabou. Então não tem, tudo debaixo do sol, tudo é vaidade. Tudo que os homens tentam fazer para se eternizar e para conquistar é vaidade. E quando diz isso, é que não tem proveito nenhum. Na prática, nessa vida não tem proveito. E é o que ele vai dizer no verso 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então as pessoas vêm e vão. Nasce, morre. Por exemplo, eu me considero uma pessoa que dou valor aos meus ancestrais, vamos dizer assim. Eu gosto da história da minha família, eu gosto de saber, perguntei para minha avó, como é que veio para o Brasil, como é que foi fugir lá da Itália, do Mussolini, é uma história legal, mas eu só sei o nome até o meu bisavô. Eu não sei o nome antes. Até tenho anotado em algum lugar, mas não sei. Então quem veio mesmo, o herói da família, que abriu mão de tudo, que fugiu para o Brasil, eu não sei o nome. Isso porque eu perguntei para minha avó, perguntei para meu pai qual era a história. O tempo passa, entra uma geração, sai outra, entra outra, e os nomes se perdem, a história se vai, e as coisas continuam aí. A vida continua acontecendo nessa terra. E por isso no verso 5 vai dizer: nasce o sol e o sol se põe, e apressa-te e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu grito para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, parabéns, ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Então, ou seja, a natureza, as coisas que Deus criou, elas vão continuar. Nasce um animal, depois morre um animal, os seres humanos vão crescendo, surge uma geração, grandes impérios aparecem, nações fortalecidas dominam o mundo, aí passa uma geração, passa outra, são destruídos, e chega outro império que domina, e tudo vai ficando para trás, e as pessoas vão sendo esquecidas. Verso 8: todas as coisas são trabalhosas, o homem não o pode exprimir, os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Então, ainda que você seja alguém como Salomão, que pôde, em outro texto ele vai dizer que tudo que ele olhou, que ele desejou, ele obteve. Então, ainda que você seja como ele, e que seus olhos possam ver de tudo, eles nunca se fartam, sempre vão querer mais. Então hoje na internet, teoricamente, ainda que você tenha acesso a tudo, você sempre acaba querendo ver mais. Tem sempre um jogo novo que você quer, você nunca se farta. Eu zerei um jogo no videogame, depois tem outro. Eu vi toda a série dos dragões, aí depois tem outro filme. Sempre tem algo mais que você nunca se farta. Eu já li vários livros, você não se farta, você continua querendo ler outro livro. Nunca, não tem nada que vai te satisfazer por completo. E nem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. De modo que nada há de novo debaixo do sol. Isso é um tema constante, permanente também. É um subtema, vamos dizer assim. O tema principal é a vaidade do livro de Eclesiastes. O subtema é que não tem nada de novo. Salomão viu de tudo nessa terra e ele percebeu, ele percebeu que tudo que ele viu
já aconteceu antes. Não é novidade nenhuma, não tem novidade nenhuma. Amém. Isso quer dizer tudo? Tudo. Tudo que a gente vê hoje, toda a tecnologia, tudo, eu acredito que tudo já aconteceu. Talvez não exatamente como a gente vê hoje, mas de forma semelhante ou com os mesmos propósitos. Tudo, não há nada de novo. Por trás de tudo que acontece hoje, existem homens poderosos tentando dominar sobre outros homens e usando meios que se repetem ao longo da história. Porque por trás desses homens poderosos existe o príncipe desse mundo, que é Satanás. Então tudo é arquitetado, tudo é planejado, tudo já aconteceu. Inclusive, quando você observa os reis da Bíblia, os erros que eles cometeram, a forma como os invasores dominaram, a forma como as guerras aconteceram, você vê que tudo se repete. É sempre a mesma coisa. Ah, mas agora tem arma de fogo. Na época era flecha. Não importa. Tudo a mesma coisa. Amém. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Amém. Olha que interessante. Eu vou dar um exemplo. Esses dias eu vi que na Pedra da Gávea, lá no alto, tem um escrito que não dá para entender. Aí eu vi que aquele escrito que está lá estaria em hebraico antigo. Olha que loucura. Em hebraico antigo. E aí a teoria que dizem é que Salomão mandava gente para o mundo inteiro, navegar o mundo inteiro, recolhendo ouro, essas coisas e tudo mais. Enfim, não tem como saber disso. Mas que é inusitado que se tenham na Pedra da Gávea algo escrito em hebraico antigo, é inusitado. Mostra que alguém chegou aqui antes dos portugueses. Aí tem várias teorias, né? Tem gente que acha que era tudo uma coisa só, antes da Pangeia, quando separou o continente e tudo mais. Seja como for, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, na verdade já tinha um monte de ser humano aqui vivendo. Não era novidade nenhuma. Ele não poderia dizer, olha aqui que eu descobri um local totalmente novo. Não, já tinha seres humanos aqui, já tinha gente vivendo, já tinha cidade, já tinha tudo. Não tem nada novo. Amém. Já não há lembrança das coisas que precederam. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu no passado se apagaram. Não tem lembrança. Por exemplo, como era a vida antes do dilúvio? Os homens se casavam, davam-se casamento, é isso que a gente sabe. E os homens poderosos, os gigantes dominavam, tal. A gente só sabe o que a Bíblia quis gravar. Agora, como é que era o casamento? Como é que eles celebravam o casamento? Não tem nenhuma ideia, noção, zero. O que eles gostavam de comer? O que eles não gostavam de comer? Qual era o dia a dia? Como é que eles faziam qualquer coisa? Qual esporte eles praticavam? Então, a gente se perdeu. Agora, não, fomos nós que inventamos o esporte. Não, com certeza eles tinham práticas do passado, porque não há nada novo debaixo do sol. E aquilo que era lembrança já não é mais, né? Já não há lembrança das coisas que precederam. E das coisas que hão de ser, delas não haverá lembrança. Ou seja, daquilo que acontecerá no futuro, também dessas coisas não haverá lembrança. Entre os que hão de vir depois. Aquilo que vai acontecer amanhã, aqueles que virão depois de amanhã vão se esquecer do que aconteceu amanhã. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. E aí, agora ele vai falar dele. Então, isso aqui foi a conclusão, Samuel, isso aqui foi a conclusão que ele teve. Agora ele vai falar sobre ele. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então olha que curioso. Ele se aplicou para esquadrinhar e se informar quanto à sabedoria sobre as coisas que existem debaixo do céu. Por exemplo, quem faz isso? Filósofos, cientistas, sei lá,
físicos, teóricos em geral, pessoas que procuram esquadrinhar os mistérios do universo, os mistérios de tudo mais, né? A gente fica vendo lá os vídeos lá, a aula lá, que Sara vai fazer uma apresentação na escola sobre o sistema solar, e os homens vão a fundo, é telescópio, é foto de não sei o quê. E aí o que ele está dizendo aqui? Que isto tudo aqui é um trabalho, esta enfadonha ocupação de Deus, é enfado para nós, que Deus deu para quem? Aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Então é muito trabalho infrutífero, o enfado é isso, muito trabalho infrutífero. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Então, qual é a motivação real por trás de todo estudo, por trás de toda dedicação? Leva isso para lá. Leva isso para lá. A motivação real é vaidade e aflição de espírito. Pessoas com seus espíritos aflitos buscam respostas aonde não se pode ter. E ficam aí tentando descobrir a criação da Terra, a evolução e um monte de outra coisa que não são absolutamente nada senão vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento. Então, Salomão, ele se engrandeceu a ponto de ser o maior dentre todos os reis da terra. E ele reconhece isso. Ele não só foi reconhecido por Deus como sendo de fato o maior, não só a Bíblia determina que ele foi o maior, como ele mesmo reconhece. Eu sou maior. Eu sou maior. Mesmo ele sendo o maior, ele sabe que tudo isso que ele fez e aplicou o seu coração é vaidade e aflição de espírito. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento aumenta em dor. Então Salomão está dizendo: olha, eu fui o maior, eu pedi a Deus sabedoria, Deus me deu sabedoria, e eu continuei buscando sabedoria. Talvez ele tivesse que ter sido satisfeito com a sabedoria que recebeu, mas ele buscou mais sabedoria, mais conhecimento, e aí o que aconteceu? Tornou-se enfado e um aumento de dor. Existe uma cultura de uma constante busca de conhecimento, de aprofundamento, de estudo, e isso é muito estimulado. Inclusive a própria escola das crianças é isso. São 9 anos, sei lá quantos anos de criança fica na escola lá, vários anos, até sair da escola, para ela ter uma capacidade, uma formação mínima de passar numa prova de vestibular, para então estudar mais um pouco de anos, se aprofundar em alguma coisa e, quem sabe, buscar uma carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado. Tudo isso é o quê? Vaidade e aflição de espírito. E o que causa? Aumenta a dor. É por isso que o cidadão, muitas vezes, você conversa com pessoas que têm trabalhos manuais, mecânicos, pedreiros, enfim, trabalhos manuais, era marceneiro, eles são mais sábios do que os que são de vida acadêmica. Por quê? Porque eles são mais tranquilos, eles não têm esse enfado de ficar sempre buscando mais conhecimentos. Isso é conhecimento prático da vida, aquilo que é visível. Então eles sabem o que é um casamento que deu certo, um casamento que deu errado, eles sabem um monte de coisa que o que fica enfurnado em livros estudando não sabe. E tudo na prática é vaidade, enfado, aflição de espírito e aumenta a dor. Irmãos, com isso em mente, a gente quer saber o que a gente faz então da nossa vida. Será que a gente estuda ou não estuda? Será que a gente trabalha ou não trabalha?
O que a gente faz da nossa vida? Como aí, vou pular para o capítulo 2, já caminhando para o final, ele vai dizer no verso 19, né? No 18. Não, peraí. Vou começar no 17. Ele vai dizer: por isso odiei esta vida. Então chegou um ponto tamanho que o rei Salomão, filho de Davi, conhecido por Deus, aquele que pediu de Deus sabedoria, odiou sua própria vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição do espírito. Então toda aquela pomposidade, todo aquilo que ele recebia de reis, todo aquele reconhecimento público, tudo vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. Então ele percebeu que ele construiu um grande reino e a troco de quê? A troco de quê? Lembrando, considerando que ele está fazendo isso para ele. Se ele está fazendo isso para ele, era melhor não ter feito. Só deu enfado, trabalho e aflição de espírito. E quem sabe se será sábio ou tolo? Quem sabe se será sábio ou tolo? Nós hoje sabemos o que é o sábio. Quem é o sábio? Aquele que ganha almas. Amém. A Bíblia diz isso, né? Que ganha almas é sábio. Agora, quem sabe se será alguém que ganhará almas? Graças a Deus, a Bíblia está completa. O próprio Salomão determinou isso. Está compilada e a gente sabe que o que ganha almas é sábio. Mas quem sabe se vai ser sábio ou não? Quem sabe? Todavia se assenhorará de todo, no caso ele está falando do filho dele, de todo o meu trabalho, aliás, perdão, ele não está falando do filho dele, está falando de alguém que vai herdar as coisas que ele construiu, que não necessariamente precisa ser o filho dele. De todo o meu trabalho que realizei e em que me ouve sabiamente debaixo do sol, também isto é vaidade. Então até o que ele, na sua sabedoria, construiu, ele percebeu que é vaidade. Então me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Então no final da sua vida, como estava Salomão? Totalmente desesperado. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Então, ou ele percebeu que educou mal os seus filhos, e ele não tem condição de levar adiante, né? Ou ele sabe que, na verdade, essa sabedoria, que é o que está deixando claro, a sabedoria do mundo para as coisas do mundo, ela de fato é vã. Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e da aflição de seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores. Irmãos, então trabalhar nessa terra é o quê? Dores. Todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração, também isso é vaidade. Então, cada vez mais eu vejo as pessoas falando assim: nossa, eu ando muito cansado, eu não consigo descansar de noite. Não importa, é isso mesmo na nossa vida. A gente vai estar sempre cansado. Nem de noite a gente descansa. Então, o que é bom para nós fazermos com a nossa vida? Não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Então não é para ficar se restringindo de fazer as coisas com a sua família, com seus parentes, porque você vai morrer e vai perder e não vai viver isso. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem que é bom diante dele, diante de Deus, dá a Deus sabedoria, conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição do espírito. Então, irmãos, o nosso Deus moveu Salomão a nos ensinar isso.
moveu Ele a nos ensinar que o nosso trabalho, o nosso esforço, a nossa dedicação, o nosso empenho, ele tem que estar pautado em estarmos com tudo diante de Deus. Amém. Olha, eu vou trabalhar na rua, que nós estejamos com isso diante de Deus. Olha, eu vou estudar, eu estudo refletindo e me propondo a servir a Deus. Qualquer coisa que nós iremos fazer, façamos perante o Senhor, para a obra de Deus, que aí sim Ele nos fará gozar de comer com a família, de estar junto com os parentes. Lembrando que o trabalho, o estudo, o esforço, tudo é o quê? Isso. E vai dar dores e cansaço. Enfadonho, ocupação, a sua mente fica cansada, tudo isso. E o que a gente tem que fazer então? Servir ao Senhor com alegria. Porque a parábola não diz isso? Que Deus vai... Jesus usa isso, né? Observar os lírios do campo, né? Não trabalham, não fiam. Então, o nosso trabalho é buscar ao reino de Deus sobre todas as coisas. Isso quer dizer que nós buscamos o reino de Deus quando estamos fazendo todas as coisas. Educando os nossos filhos, trabalhando, cuidando da família, cuidando do cachorro. Tudo que nós fazemos é, em primeiro lugar, para Deus. E é claro, buscando o reino de Deus, que aí não é só para nós, é buscando o avançar do reino de Deus, evangelizando, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor. Amém. Nós estamos encerrados, portanto, essa é a mensagem de hoje.